Então, eu vou apresentar o trabalho, que é sobre a elaboração de uma diretriz assistencial de uma reabilitação motora para pacientes com balão intraórtico axilar. Então, o balão intraórtico é um suporte circulatório mecânico muito utilizado como ponte para o transplante cardíaco, né? Só que o paciente fica restrito ao leito durante a utilização, porque normalmente sua inserção é de via femoral. Isso, junto com as alterações provocadas pela insuficiência cardíaca, leva a um declínio do status funcional. Então, isso implica em maior ocorrência de complicações e maior ocorrência de mortalidade no próximo transplante cardíaco. Já o balão, com uma inserção axilar, ele permite que o paciente faça exercícios fora do leito, tenha maior mobilidade e permite que o paciente tenha uma reabilitação cardiovascular. Porém, não há na descrição em literatura de exercícios para esse perfil de pacientes. E nosso trabalho, ele procura fazer uma diretriz para esses pacientes para a nossa instituição. Então, foram 12 pacientes que tiveram a inserção axilar do balão, e desses 12 pacientes, 8 foram passíveis de mobilização fora do leito. Alguns pacientes, com o tempo, acabaram tendo a necessidade de retorno para o balão femoral. Então, às vezes, o paciente ele ficava um pouco mais instável e a gente acabava retornando por ser protocolo da instituição e mais conhecido de manejo. Mas a gente teve paciente que conseguiu seguir em reabilitação fora do leito com o balão axilar até o momento do transplante, ocorrendo o transplante sem demais complicações. Então, o tempo de permanência com balão axilar foi de 18 dias em média. Então, o que eu queria frisar mais era em relação a condutas fisioterapêuticas em relação à reabilitação. Neste gráfico, a gente observa que a gente conseguiu tirar esses pacientes do leito em 60% dos atendimentos fisioterapêuticos. E a gente conseguiu realizar condutas como ortostatismo com treino de equilíbrio, marcha estacionária, exercício resistido fora do leito, então ortostatismo em sedestação, a deambulação com esse paciente, cicloergometria. Além disso, a gente também conseguiu realizar testes funcionais, como a SPPB, para ver o desempenho funcional desses pacientes, avaliação de força por dinamometria e pela avaliação manual. Houveram alguns eventos adversos durante essas mobilizações, mas a gente não teve nenhum desfecho desfavorável diretamente envolvidos. Nosso maior evento adverso foi a ruptura do balão e ela ocorreu durante o treino de sentar e levantar. Qualquer paciente com balão intraórtico que a gente consegue mobilizar? Não. Então, a gente elegeu alguns critérios de indicação, quase os mesmos da reabilitação normal, mas algumas coisas mais objetivas, como o funcionamento adequado do balão e frisar mais a questão de monitorização. É um paciente um pouco mais complicado, então a gente quer uma maior monitorização durante a terapia. Então, qualquer dificuldade na monitorização, ou o paciente ter algum sintoma exacerbado, como hipotensão ou tontura, a gente é critério de interrupção da terapia. E como essa terapia ocorre? Em 4 fases. Então, a gente separou as fases pela avaliação da força muscular e pela mobilidade que o paciente consegue ter no momento. Então, a gente avalia a capacidade funcional conforme a possibilidade. Então, a avaliação manual, ela pode ser feita, inclusive, ao leito, e a escala IMS, e alguns testes conforme a possibilidade. Então, o paciente que consegue sentar beira-leito, ele consegue fazer o SPPB, consegue fazer o teste de marcha estacionária, eles são utilizados como prescrição e também acompanhamento durante a terapia. E também o teste de repetição máxima, ou então de 10 repetições máximas, e aí convertendo com a fórmula de Briksky. Então, a gente começa na fase 1, onde o paciente tem uma fraqueza muscular muito importante, com uma mobilização talvez mais assistida, mais ao leito, com treino de ponte, então fortalecendo os músculos do core, numa intensidade mais leve, com treino aeróbico e resistido, né, conforme ele vai conseguindo já numa fase 2. Porque numa fase 2 a gente ainda tem um paciente com fraqueza muscular, mas ele tem alguma mobilidade. Então, ele vai
para sedestação beira-leito e ele consegue realizar os exercícios resistidos procurando maior força, né? Na fase 3, a gente já tem uma ideia de tentar mais endurance, então a gente tem um protocolo com uma intensidade já moderada, com treino aeróbico mais prolongado, de até 30 minutos, e maior número de séries. E na fase 4, a gente tem um paciente que ele conseguiu sair da fraqueza muscular, ele é um paciente bem imóvel, então a gente consegue progredir na deambulação, progredir nos exercícios resistidos, visando manter essa força muscular que a gente consiga adquirir e visando o transplante cardíaco. Então, o que a gente tem de conclusão é que a gente pegou os exercícios realizados na rotina e, junto com a literatura, a gente dividiu em fases progressivas, organizando o atendimento. Mas os benefícios, a segurança, a viabilidade dessa diretriz ainda devem ser estudadas numa amostra maior e ensaios longitudinais. Eu queria agradecer o Serviço de Fisioterapia INCOR, os meus orientadores, o Daniel, a Ângela e o Rafael. O Rafael, ele é do núcleo de pesquisa, que ajudou muito a gente. E eu queria agradecer também a nossa diretora, Kelly, e todo o serviço. Muito obrigada. Parabéns, Rafaela.